Franciela, e aí hoje eu estarei explicando um pouquinho sobre os tipos de dominância. Então, na lei de Mendel, quando nós falamos aí de dominância, recessividade, logo nos lembramos de situações em que um alelo domina em relação ao outro, né? Ou seja, a dominância, né? Onde ele se expressa mesmo em heterozigose, tipo azão, azinho, tá? Entretanto, né, nem sempre a dominância ocorre dessa forma. Então, a seguir, vamos aí diferenciar três tipos de dominância: a completa, a incompleta e a codominância, certo? Então, na dominância completa, nós vimos aí nos estudos de Mendel, né, quando uma ervilha amarela homozigota é cruzada com uma ervilha verde, todos os descendentes nascem amarelos, tá? Então, no caso, a ervilha homozigota amarela com uma homozigota verde, né? Lá na F1, então, o cruzamento entre elas, no retrocruzamento, vai originar ali todas amarelas, né? Ou seja, mesmo no caso de azão, vai ser amarelo, né? Com certeza. No caso de azinho, né? É o único que é recessivo. E aí vai possuir ali, então, cor verde. Mas, no caso ali de heterozigose entre amarelo dominante, azão com azinho, né? Vai dar todos 100% heterozigotos. Ou seja, todas vão possuir aí características amarela, né? O que isso significa? Que o alelo dominante codifica uma enzima funcional que determina o caráter para a cor amarela, enquanto o alelo recessivo não produz nenhuma enzima. Então, neste caso, o alelo dominante ele vai produzir ali, juntamente com os ribossomos uma enzima que ela vai produzir a cor amarela, certo? Porém, quando eles se encontrar no tipo recessivo, ele não vai produzir essa enzima. Por isso que o amarelo vai predominar tanto em homozigose dominante como em heterozigose, certo? O mesmo ocorre em doses simples, né, de heterozigoto, como azão-azinho. O alelo, então, dominante produz tanta enzima quanto nos dois alelos como dominante, o que é suficiente para determinar essa característica aí. Então, vai ocorrer uma grande produção dessa enzima, que mesmo em heterozigose, ele vai dominar. Então, vai ser uma dominância, como o nome diz, uma dominância completa. Então, caso aparecer algum exercício e diz lá que os descendentes, né, mesmo em heterozigose, né, a cor predominante vai ser, característica predominante vai ser correspondente ao um dos alelos que seja o dominante, então é uma dominância completa, certo? Vamos ver outro tipo de dominância. A dominância incompleta. Então, o nome já diz incompleta, ele não vai se manifestar por completo. Então, o fenótipo do heterozigoto é intermediário, sendo possível identificar o tipo do genótipo em função do tipo do fenótipo, tá? Então, é fácil ali você identificar. Então, o que a bioquímica compreendeu com isso, né? No indivíduo heterozigoto, TOPR-zão e Rzinho, um dos alelos produz uma pequena quantidade da enzima que determina o caráter. Então, a produção vai ser menor, né? E o outro alelo, no caso o Rzinho, que é o recessivo, ele não vai produzir a enzima, né? Como nós já vimos, que ele, no caso aqui ele não vai produzir. Então, o que isso vai determinar? Então, na determinação da cor rosa da flor, somente o alelo para a cor vermelha é ativo, mas produz pouca quantidade dessa enzima. Então, ao seu descendente, quando for heterozigoto, ele não vai ser cor rosa, cor vermelha, mas sim rosa. Então, ele vai dominar em pouca quantidade. Então, ele não vai se manifestar por completo, ou seja, incompleto. E por isso que vai ser ali o seu descendente, não com aquela característica tão forte, certo? Então, por isso a dominância ali é incompleta.
Aqui nesse terceiro caso é a codominância, onde na codominância, quando os dois alelos no heterozigoto são ativos e independentes. Então, ou seja, cada alelo produz uma enzima funcional. Então, nós temos aqui um exemplo que eles utilizam em vestibular e Enem. Esse daqui é um exemplo mesmo encontrado numa questão de Enem, onde tem aqui o boi, né, a vaca vermelho, né, do Shorton, e o gado branco, né, que é aqui um Nelore, né, o branco representado pelo besão, e o gado vermelho por vezão, perdão. Quando eles se cruzam, então eles podem ter a geração filial dos dois tipos, ou seja, vai ocorrer a manifestação das duas características. Ele pode nascer branco, porém também com as manchas vermelhas. Então, as duas características, branco e vermelho, vão se manifestar, ou podem nascer também com as duas características, né? Tipo Nelore com as manchas vermelhas. Então, as duas características vão se manifestar. Então, a diferença aí da dominância incompleta para codominância. Na codominância, as duas características vão se manifestar na geração filial. Na incompleta, ele vai ser tipo assim, uma cor meio desbotada, uma característica não tão completa, tá? Vai ser diferente não vai se manifestar, vai ser o F1 vai ser diferente dos progenitores, certo? Ou seja, na determinação da pelagem do gado Shorton e de Nelore, os dois alelos heterozigotos são ativos e independentes. Então, vai ocorrer a manifestação, ou seja, uma codominância. Os dois heterozigotos, no caso, vão se manifestar aí, certo? Vamos ver alguns casos de características dominantes e recessivas aqui na hereditariedade humana. Então, nós temos algumas características que a gente pode ver visíveis, né, de dominância. Por exemplo, lóbulo solto da orelha, né, uma característica dominante. Se ele for aderente aqui, ó, então é uma característica recessiva. Cabelo castanho é dominante sobre o cabelo loiro. A inserção em bico de catelo, né, que é essa pontinha aqui, é uma característica dominante. Inserção retilínea do cabelo, né, que é o mais retinho, é recessivo. Dominante aqui com sardas, né, então a presença de sardas vão ser aí dominantes, e sem sardas aqui vão ser características recessivas. A enrolar a língua em forma de enrolar a língua assim, ó, em forma de é uma característica dominante, e não conseguir enrolar a língua, ou seja, a língua não consegue ser enrolada, aí é uma característica recessiva, tá? Então, essas são algumas características aí que foram analisadas durante vários estudos, certo? E aí dá para você analisar e ver qual a sua característica, né? Se você tem mais características dominantes ou mais características recessivas aí. Até a próxima aula.